Como foi a influência do Baiano Aparecido para a minha formação de terapeuta espiritual, de terapeuta holístico? Eu sou professor e terapeuta Márcio Ferrari, terapeuta de constelação dos orixás e também de captação psíquica. E estou dividindo aqui com você nesses canais aqui, os vários, né? Diz que não pode falar o nome, que senão eles não entregam. Então você fica aí convidado, convidada a compartilhar com a gente essas histórias e escrever aí em comentários como que a sua entidade de convívio influenciou, impactou aí também a sua vida, tá bom? Eu já falei no outro vídeo como que a Preta Velha influenciou na minha vida, né? Vó Maria de Angola, como que ela influenciou, e o principal aspecto foi a humildade, a melhorar a escuta. Tanto é que a gente, na constelação dos orixás, na comunidade, tem um curso só de escuta terapêutica, holística e ativa, da capacidade de acolher mesmo o atendido sem julgamentos. Acolher uma pessoa sem julgamentos é uma premissa dos terapeutas de constelação dos orixás, é uma orientação, tá? E aí, como que o Baiano Aparecido, né, que era um baiano que eu conheci, que eu tive a honra e a oportunidade de trabalhar em terreiro, como que ele me ajudou? Eu também falei que uma das maiores proteções é a humildade. Para você sustentar um trabalho espiritual, você precisa ter humildade, porque você entra em batalhas espirituais com entidades sofredoras, que por estarem inconscientes, elas vão te atacar, porque elas não têm consciência, elas vão te atacar. E ao mesmo tempo que você vai ajudá-las, acolhê-las, né? Você tem que saber se defender. Então, se você não tiver humildade para poder entender o teu lugar de escuta, o teu lugar de força, fica muito difícil você sustentar trabalhos espirituais, né? E a alegria, aí vem essa alegria do Baiano Aparecido, como um símbolo do brasileiro que mesmo nos momentos difíceis tá rindo. Não gosto de falar essa palavra, mas eu vou falar porque é isso, rindo da desgraça, sabe? Rindo da situação difícil, trazendo uma certa leveza. Então, quem já fez terapia comigo sabe a minha espontaneidade na consulta. Por que eu não quis ser psicólogo? E eu respeito os psicólogos. A minha esposa, né, estuda psicologia, eu estudei psicologia. Por que eu não quis? A maneira de abordagem não é alinhada com o meu espírito, mas eu não estou dizendo que eu desvalido isso. Pelo amor de Deus, eu sou admirador de psicólogos, de psicólogas, de consultório. Na própria faculdade de psicologia, pouquíssimos estudantes queriam trabalhar com isso. Assim, de 60 alunos, 4, 5 querem trabalhar. Olha que triste. Os outros vão trabalhar em empresa, RH, concurso público. Mas abrir um consultório, qualquer psicólogo tem a minha admiração, o meu respeito. Eu tenho muitas amigas psicólogas, amigos psicólogos. Então não estou aqui para falar mal. Só que não é da minha natureza o tipo de abordagem que se faz necessário para um psicólogo. E eu já sigo um lugar mais de sabedoria brasileira, de espontaneidade brasileira, né? E aí a alegria, tá? E não estou dizendo que os psicólogos são tristes, mas eles precisam seguir certos protocolos, que é de não se envolver tanto com os atendimentos, tá? E com os atendidos. E eu entendo que eu mesmo tenho os meus critérios, eu tenho os meus filtros, os meus limites de envolvimento. Mas o fato é que no ambiente de um terapeuta holístico existe uma certa informalidade, criticada inclusive por várias vertentes da chamada ciência
da psicologia científica, das comprovações científicas, métodos científicos e etc. Só que muitos desses métodos, eles são da Europa, eles são dos Estados Unidos, eles não são culturalmente alinhados ao Brasil. Já aconteceu de pessoas me contratarem para atender e fazer a seguinte pergunta, isso antes de ter internet, assim, de ter vídeos, né? Hoje em dia a pessoa quando contrata, ela já viu vários vídeos, ela meio que já sabe qual é que é a sua pegada. Mas já aconteceu, há um tempo atrás, de algumas pessoas fazerem a seguinte pergunta para mim, viu, você não é psicólogo não, né? Então, com certo receio de psicólogo, tá? Então, hoje, depois de 15 anos sendo terapeuta e com tudo isso que eu te falei, eu consigo perceber que sim, existe uma diferença aí, uma abertura do brasileiro diferente. E eu entendo que isso não foi muito percebido nem pelos psicólogos e nem pelos terapeutas holísticos, que a maioria das técnicas holísticas, elas são de fora. Tanto é que a constelação dos orixás, que é uma criação brasileira, eu sei que não vai ter reconhecimento, porque o brasileiro não valoriza o que é do Brasil. Mas dito isso, até os terapeutas holísticos têm uma abordagem, no meu ver. No meu ver, muitos terapeutas holísticos, eles estão no mundo, numa bolha, e o brasileiro, com suas necessidades, com suas precisões terapêuticas, estão alienados a isso. Então não tem um certo alinhamento entre os terapeutas holísticos e o povo, né? O brasileiro e as suas demandas, tem um distanciamento. E eu atribuo o sucesso do meu trabalho para esta percepção de ter um certo tato para lidar com o brasileiro, com aquilo que o brasileiro precisa. O brasileiro acredita em olho gordo, em inveja, e aí você tem que entender, eu atendo evangélicos, eu atendo católicos, então você tem que ter certo tato aí para poder lidar com isso, né? E o baiano aparecido, ele vem com essa estrutura de mais informal, o que não significa que ele não está ali tendo uma orientação profissional, com seriedade. Então é rir, mas não debochar. É rir para trazer uma leveza. É rir. Vamos lidar com essa dor de uma maneira mais leve. Então é uma forma um pouco despojada e de abordar feridas terríveis já com lugar de maior leveza. Então foi nesse sentido que essa sabedoria não só do baiano aparecido, mas dos baianos e das baianas que eu tive a oportunidade de conhecer nos terreiros, principalmente no terreiro que eu fui criado, que é o Templo de Umbanda Caboclo Pena Branca de Campo Limpo Paulista, né? Então eu só tenho a agradecer, e eu incorporei essa abordagem nos meus atendimentos. Então nos meus atendimentos eles têm um momento de caboclo, tem um momento de um Exu ali, mas tem um momento, tem a necessidade muitas vezes da gente trabalhar certos assuntos com mais leveza, despojada, informal, brincalhona, sem perder a real obrigação de um terapeuta ali de ajudar a pessoa a trabalhar esses aspectos. Eu sei que os psicólogos, aqueles que são mais tradicionais, se contorcem, né? Ai, vai vir com coisa. Aí somos de áreas diferentes, talvez com os mesmos objetivos. Segue aí, comenta o que você acha, participa aí com a gente, faz pergunta. Bom, axé. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.